Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Muniz, boa noite para você, boa noite para quem está conosco nesse feriadão aqui no Viva Voz. É isso, feriado cheio de notícia ainda, né? E também com as análises para a gente repercutir por aqui. Vera, a gente trouxe... Ele mandou uma carta agradecendo o convite, mas declinando do mesmo convite, dizendo que desejava que o evento fosse um sucesso, fazendo lá na carta já uma manifestação de apreço ao povo evangélico, mas dizendo que não compareceria. E o representante do governo foi um dos poucos evangélicos do governo Lula, que é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele fez um discurso no palco do evento, ao lado da deputada Benedita da Silva, que também ela evangélica, e do pastor e do apóstolo Hernandes. Ele começou dizendo, citando versículos da Bíblia, falando da sua relação com a religião evangélica, dos ensinamentos da sua mãe, citando vários trechos da Bíblia, e foi quando ele disse que trazia uma mensagem do presidente Lula, uma mensagem de paz, e aí ele recebeu uma pequena vaia, tentou continuar, mencionou o Lula de novo, e aí a vaia foi se avolumando, a ponto dos organizadores interromperem, pedirem ali para quem estava presente no evento que não vaiasse, que se deveria desejar um sucesso e sorte a todo governante, e aí ele encerrou o discurso antes do que pretendia, antes do que era o planejado. Num sinal de que talvez o Lula tenha declinado de ir com medo de que isso acontecesse. A gente viu nas últimas eleições uma polarização muito grande também entre as religiões, né? Entre os católicos, o Lula tinha um apoio bem maior que o então presidente Jair Bolsonaro, e entre os evangélicos esse apoio se invertia de uma maneira até mais acentuada. O apoio a Bolsonaro era mais massivo entre os evangélicos do que aquele que o Lula recebia entre os católicos. E isso permanece de acordo com algumas pesquisas. A pesquisa Datafolha, realizada em abril, mostra que a aprovação ao governo no eleitorado evangélico é muito menor do que entre o conjunto do eleitorado, o conjunto da população e também entre os católicos. Para ter uma ideia da diferença de percentuais, entre os evangélicos o Lula tinha 28% de ótimo ou bom, 35% no conjunto da sociedade e 45% de ótimo e bom entre os católicos. Então tem degraus aí, a média da população também fica no meio desses dois pontos, mas ainda é uma fatia do eleitorado que o Lula e o PT não estão conseguindo atingir. O evento de hoje mostrou isso, é um evento que vem crescendo a cada ano e muito. Ele já tem mais de 30 anos, chegou ao Brasil justamente em 1993, e aí só vem crescendo. A primeira edição do evento contou com cerca de 350 mil pessoas na cidade de São Paulo, e a edição do ano passado teve mais de 2 milhões de participantes. Então, um evento enorme, um dos eventos que mais geram receita, inclusive para a cidade de São Paulo, numa demonstração da força, da pujança desse público evangélico. É a religião que mais cresce no Brasil. Existem projeções demográficas de que os evangélicos devem superar os católicos em algum momento na década de 2030. E aí portanto, uma parcela da sociedade, da população, com a qual qualquer político que queira ter um bom desempenho eleitoral precisa dialogar e precisa ter trânsito. E, por hora, o evento mostra que ainda está longe disso, né? E como você mencionou, né, lá na campanha eleitoral, a gente percebeu muito isso, né? Teve um momento ali, se não me engano, logo na virada do segundo turno, que teve um sinal de alerta ali para o PT de, olha, precisamos, se quiser reconquistar esse público, fazer novos movimentos.
Mas até que ele conseguiu depois, né, vencer as eleições, enfim, mas não parece que está conquistando grandes frutos, pelo menos a demonstração de hoje não foi nesse sentido, né? Se quiser ainda o PT e o governo reverterem isso, ainda tem algum trabalho pela frente para conseguir avançar, né? Vamos para o nosso... Sim, Muniz. Não, deixa eu só comentar isso que você falou, porque eu acho interessante e acho legal linkar a campanha com alguns fatos do início do governo. Na campanha, nesse momento mais crítico, em que havia também uma profusão de fake news ligadas à questão religiosa sendo divulgada nas redes sociais, até em alguns programas de rádio e TV do Bolsonaro ou de candidatos ligados a ele, com muitas ações para tirar programas do ar por fake news, se chegou a dizer que o governo iria fechar igrejas, perseguir pastores, cobrar imposto de igrejas evangélicas, nada que estivesse ao alcance de um presidente ou que fosse parte da plataforma de governo do PT. Depois, quando o Lula venceu a eleição, houve uma tentativa de aproximação de algumas lideranças importantes do mundo evangélico que foram rechaçadas por líderes petistas. O bispo Edir Macedo, que já apoiou o PT no passado, chegou a apoiar a ex-presidente Dilma Rousseff, chegou a apoiar o Lula, disse que perdoava o Lula pelo que aconteceu, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o Lula não precisava do perdão do bispo Edir Macedo. Agora, já durante o governo, foi composto o Conselhão, e aí se discutiu a entrada de várias lideranças e de vários setores da sociedade, e não tem nenhuma liderança evangélica lá, embora tenha uma liderança da Igreja Católica, que é o padre Júlio Lancelotti. Então, ainda está muito longe de ter sucesso essa tentativa de aproximação entre o PT e entre o governo e os evangélicos. E tem muita reclamação por parte das lideranças evangélicas de que o governo deu representatividade a muitos setores da sociedade, mas não deu aos evangélicos. Então tem lá a comunidade LGBTQIA+, representada de alguma maneira, as diferentes representações étnicas por meio do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério dos Povos Originários, e nada voltado para os evangélicos, nenhuma secretaria ou subsecretaria da Secretaria-Geral da Presidência, como se chegou a cogitar. Mas também, e aí fazendo um contraponto, não tem para nenhuma outra religião. O governo parte do princípio de que o Estado é laico e que as religiões não devem ter assento dentro do governo, mas no Conselhão, que é para ouvir a pluralidade da sociedade, poderia haver um representante evangélico. Já houve no passado, para espanto do nosso ouvinte que não acompanhou os governos Lula 1 e 2, o representante dos evangélicos no Conselhão era o pastor Silas Malafaia, que hoje é um dos principais críticos de Lula, um dos principais apoiadores do Jair Bolsonaro. O mundo dá voltas, né, Vera? Vamos falar da reforma ministerial, porque a gente está aqui no meio do feriado, tinha aquela expectativa, né, que a gente vinha falando aqui, por essa possibilidade de mudança de um ministério ou de outro. O presidente Lula está passando ali o feriado na base naval de Aratu, na Bahia, mas certamente esses pensamentos, essas articulações aí seguem avançando, né? Talvez pós-feriado tenha um desenho mais claro sobre isso. Te parece que é o momento para passar o feriado e avançar com essa proposta de reforma ministerial? Eu acho que sim, mas tem de ser feito com muito cuidado, Muniz, porque se for feita uma reforma ministerial pontual ou um pouco maior, ela terá sido feita para agradar a Câmara dos Deputados, principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o grupo que orbita ao redor dele. Mas isso terá de ser feito em detrimento a outros apoiadores. Por exemplo, se for entrar alguém da Câmara ligado ao deputado Arthur Lira, como está cogitado no Ministério do Turismo, essa mexida tem de ser feita de uma maneira a não desagradar o prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho.
Da mesma forma, também não pode haver uma reforma que corrija o que os deputados apontam como uma desproporção entre a representação de senadores e de deputados no governo, no momento em que os projetos mais importantes do governo estão indo justamente para o Senado. Então, não é hora de cobrir um pé e descobrir o outro e deixar os senadores desgostosos, tirando os senadores do governo no momento em que o Senado vai ter de se debruçar sobre propostas muito importantes do governo que estão tramitando ali. Então, não é algo simples de fazer, porque tem muitos interesses em jogo, eles não são coordenados, eles nem sempre coincidem, quase nunca, na verdade, e o Lula vai ter de ter muito jogo de cintura para fazer uma reforma que não piore a situação em relação ao que ela já está. Então, vai demandar muita conversa com o próprio Lira, conversa com outros integrantes de outros partidos e também do Senado. E eu acho que o que mais precisa é o governo ter um norte. Qual é o norte? Qual é a principal pauta desse governo? Qual é a agenda em torno da qual ele vai mobilizar esses partidos? Porque se for sempre em torno de cargos ou de emendas, nunca vai ser possível saciar esse apetite. Então, você tem que contemplar os partidos com isso, porém, você tem que dar a eles e aos deputados, aos senadores, um discurso para eles chegarem lá na base e dizerem: olha, eu apoio esse presidente porque ele está fazendo isso, isso e isso. E aí, com isso, você vai conquistando uma base de apoio que seja fiel, que esteja lá na eleição e ache que é negócio, que é jogo, você dizer: olha, apoio esse governo, ele fez essas realizações, ele teve estas prioridades. Eu acho que é um governo que ainda não tem uma cara, não tem uma prioridade e por isso ele fica nesse varejo eternamente, tendo de negociar aqui e ali o apoio a projetos e não obtendo o apoio aos projetos que são os mais próximos ali da pauta do Lula, porque ele não negociou essa pauta com esses partidos. Então, eu acho que tem que ter um trabalho de eventual reforma ministerial, porém ele tem que ser juntamente com um trabalho também de mostrar qual é a linha do governo, porque aí você pode até construir uma base de apoio mais sólida e que não seja dependendo tanto da moeda corrente da vez ali. E equilibrar tanto essa missão de dar essa cara para o governo que você disse, mas de equilibrar tantos interesses, né? Porque é um presidente de esquerda eleito com uma frente ampla e com um Congresso mais à direita, né? Como você já tanto tratou aqui. Então, como que isso tudo vai se encaixar no final das contas para as coisas avançarem, né? Se ele der uma ênfase na pauta social, o que é algo natural, perto do que ele defendeu na eleição, nem esse eleitorado, esses deputados e senadores de direita vão ser contra. Ninguém vai ser contra dizer que você tem que diminuir a desigualdade no Brasil, dar mais emprego, dar mais renda. Então, talvez a coisa tenha que caminhar por aí com um discurso mais amplo nessa linha, que dê a possibilidade de todo mundo se encaixar e entrar e dizer: olha, estou nesse governo por isso. E que isso não necessariamente vá ferir aquele eleitorado de centro-direita que votou naquele candidato. Tem como você construir de uma maneira inteligente, sem ficar toda hora medindo força e apostando na polarização, que nesse momento é prejudicial para o Lula. Se o Lula ficar insistindo em manter viva essa polarização, quem mais tem a perder é ele, que é governo hoje. Exatamente. Bom, você tinha mencionado, né, algumas pautas importantes que estão ali no Congresso, Vera, que são, claro, vão ser o foco aí passando o feriado. Tem a discussão do marco fiscal no Senado e a reforma tributária na Câmara, que a gente começou a ver andando agora mais claramente no final, agora nesses últimos dias, mas ainda tem muito a avançar. O que você diria, qual desses dois projetos deve avançar mais rápido aí nesses próximos dias, hein? O marco fiscal tem tudo para avançar mais rápido, Muniz, porque ele está mais consensuado, ele não é uma proposta de emenda à Constituição, portanto ele demanda menos votos e ele já passou por uma votação muito tranquila na Câmara. Então tudo isso dá a ele uma atração que a reforma tributária nesse momento não tem. Então o governo tem que centrar todos os esforços, centrar fogo na aprovação no marco fiscal, deveria pôr como uma meta fazer isso nas 2 próximas semanas,
para ter ainda um fôlego antes do fim do semestre, para aí sim se dedicar a outras pautas, e porque tem também pendente lá no Senado a indicação do Cristiano Zanin para o Supremo, que é algo que também vai precisar ainda de uma certa costura, não está difícil, está relativamente pacificado, mas não é bom que as duas coisas fiquem ali fermentando na mesma bacia. É melhor que o marco fiscal saia da frente, que o Senado deixe de pensar nisso, aprove isso, para aí a CCJ e o plenário poderem votar a indicação do escolhido do Lula para o Supremo. Então, acho que ele tem mais interesse em fazer andar essa agenda do Senado nesse momento do que a própria tributária. A tributária hoje é mais uma agenda do Arthur Lira, ele pegou para si essa agenda e ele vai tentar agilizá-la, mas com as dificuldades que são inerentes a uma discussão de reforma tributária. Não é simples você mudar toda a estrutura de impostos do Brasil, inclusive a cobrança, se você cobra no destino, se você cobra na origem, qual é o ente federativo que cobra, é tudo muito complexo. Eles tentaram dizer que que agora vai, que está todo mundo em torno da reforma, mas não é verdade. Tanto que os municípios e os estados já estão resistindo e a coisa não deverá ser tão simples quanto parecia. Então, eu acho que o foco do governo nesse momento é no marco fiscal, em segundo lugar, em aprovar o Cristiano Zanin para o Supremo e deixar a reforma tributária ir correndo ali, aproveitar que o Arthur Lira está a favor e que ele tem uma grande maioria e deixar ele trabalhar ali pela tributária. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Está tão a favor que está pegando ali a pauta para si, né, da reforma tributária. Isso, para o governo é ótimo. Deixa o cara trabalhar lá pela tributária e a gente cuida do nosso aqui. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vera, tem música no feriado também? Tem música no feriado, Muniz. Como parte ainda do Festival Mita, que aconteceu no fim de semana passado, a gente vai ter nesse fim de semana, no Memorial da América Latina, no Auditório Simão Bolívar, um show muito interessante, porque ele pega um músico veterano, cultuado, principalmente por músicos, ainda pouco conhecido do grande público, mas muito venerado pelos públicos, que é o maestro, musicista e compositor Arthur Verocai. E ele vai cantar com músicos da nova geração e de uma geração posterior a dele. Então, ele vai cantar com Ivan Lins e com o Mano Brown. Ele vai cantar um concerto que é uma homenagem aos 50 anos do seu primeiro álbum, de 72, que é um álbum homônimo a ele, e que é muito cultuado e virou um álbum muito cultuado entre músicos de hip-hop. Teve várias das suas músicas sampleadas para músicas de rap e hip-hop no Brasil e no exterior. E ele passou, então, a fazer muitas parcerias. Já fez parceria com o Criolo, já fez parceria com o próprio Mano Brown. Então, esse show que acontece no domingo, no finzinho aí do feriado. E a gente termina com uma música desse álbum do Verocai, que é Na Boca do Sol. Na minha cidade do interior, tudo que chegou, chegou de trem. Minha mãe olhava pra estação, vivendo viagens dentro de mim, desenhou no ventre mais um irmão. Muito bom, Arthur Verocai. Confesso que eu também não conhecia, Vera, mas gostei e devo já ter ouvido nessas músicas sampleadas que você comentou. Vou colocar aqui na minha listinha. Essa música mesmo aí já foi sampleada pelo Snoop Dogg e pelo próprio Racionais. Então, é um músico muito cultuado pelos músicos, mas não é realmente muito conhecido do público, não. Muito bom. Ótima dica pro feriadão. Vera, obrigado. Bom finzinho de feriado para você. Até mais. Para vocês também. Até segunda. Até.